gente! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que é do interesse de todas as famílias, né? Que é o momento da introdução alimentar do nosso bebezinho. A grande maioria das famílias ficam ansiosas logo, né, para implementar outros alimentos na vida do bebê que não seja o seio materno ou a fórmula, no caso dos bebezinhos que usam fórmula. Então, a maioria das famílias ficam bem ansiosa com esse assunto. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas demais redes sociais, compartilha, comunica com as amigas, compartilha com as pessoas que vocês conhecem, que gostam, que se interessam pelo assunto de saúde e cuidados com uma criança e vem comigo. Alimentar, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que antes dessa introdução alimentar ser iniciada, o nosso bebezinho precisa estar pronto para que isso aconteça. E existem alguns passos que a gente precisa, né, que o nosso bebezinho, algumas funções que o nosso bebezinho precisa desenvolver para que a gente possa iniciar essa introdução alimentar. A primeira coisa que eu acho que é mais importante, que muitas vezes não é seguida, acontece de forma errônea, é que o bebezinho precisa ter no mínimo 6 meses. Não 4, não 5, não 4,5, não 5,5. 6, o mínimo, para que se inicie a introdução alimentar, é que o bebezinho apresente 6 meses. Ah, mas por que precisa ter 6 meses, hein? Meu bebezinho tem 5 e já toma fórmula e o pediatra falou que ele já pode iniciar a introdução alimentar. Segundo o Ministério da Saúde e segundo também a Sociedade Brasileira de Pediatria, e essa prática ela não é recomendada. E ela não é recomendada não é só porque a gente não quer, porque o Ministério não quer. É porque existem riscos para os nossos bebês se eles iniciam essa introdução alimentar de forma precoce. O corpo do bebê, por mais que o bebê já tenha nascido, os órgãos do bebê ainda estão se maturando, o sistema digestório do bebê ainda está se maturando. Então, a introdução alimentar muito cedo pode levar a riscos, como o bebê pode desenvolver problemas no trato digestivo, como diarreia, náuseas, cólicas. Existe a maior chance do bebê desenvolver alergias alimentares e outros problemas que sejam direcionados ao sistema digestório. Então é aquela situação de não tem porquê a gente colocar o nosso bebê em risco, tá, gente? Então uma das primeiras regras é essa. A introdução alimentar, ela nunca, independente de se o bebê só mama no peito, de se o bebê toma fórmula, independente dessa situação, se o bebê já senta, se o bebê já... Independente, o bebê só deve iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Tá. O meu bebê já tem 6 meses, então pronto, já pode iniciar? Não necessariamente. A idade mínima é 6 meses, mas existem alguns outros sinais que a gente chama de sinal de prontidão que o bebezinho precisa apresentar. Se o bebezinho já tiver 6 meses e já apresentar os sinais de prontidão, aí ok, a introdução alimentar já pode ser iniciada. Se você não conhece sinais de prontidão, me procura lá nas minhas redes sociais que eu tenho um post só falando sobre isso, quais são os sinais de prontidão, e aí vocês vão entender direitinho, ok? Então, ok, o bebezinho já tem 6 meses e já apresenta sinais de prontidão. Estamos prontos para iniciar a introdução alimentar. E o problema é que eu não sei por onde começar. Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é de que forma que eu vou oferecer os alimentos para o meu bebê. Hoje existem diferentes métodos, né? Os mais conhecidos é o método chamado de BLW, que é o método onde a gente vai apresentar os alimentos para o bebê em forma de pedaços, tá? E o método tradicional, que a gente vai apresentar para o bebê os alimentos amassadinhos. Então, por exemplo, no método BLW, eu vou oferecer um pedaço de batata cozida para o bebê segurar com a mãozinha e comer. No método tradicional, eu vou oferecer essa batatinha amassadinha e vou dar para ele com uma colherzinha, ou fazer um bolinho e dar na boquinha dele. Mas eu vou oferecer esse alimento para ele numa textura mais amassada mesmo. No método que a gente chama de misto, é que você vai fazer tanto oferecer alguns alimentos em pedaços, como você vai oferecer alguns alimentos amassadinhos. Isso, gente, vai depender só da sua dinâmica, tá? Não tem tanta diferença, digamos assim, tá? Independente, o bebê vai começar, se você optar pelo método tradicional, que é os alimentos amassadinhos, ele vai iniciar com esses alimentos amassadinhos e conforme o bebê for crescendo, você vai começar a oferecer para ele os alimentos em pedaços, né? Que já é o que começa, a diferença é essa, que o BLW ele já inicia com pedaços, né? E só vai mudando o tamanho dos cortes, né? Se você optar pelo BLW, é importante que você se aprofunde um pouco no método, porque existe a maneira certa de cortar os alimentos para que não ofereça risco para o bebê. No método amassadinho, você vai fazer amassadinho, vai oferecer
E conforme o bebezinho for crescendo, você tem uma segurança maior, você vai começar a apresentar, né? O bebezinho também tiver uma capacidade maior, você vai começar a apresentar o alimento para ele de uma forma em pedaços, para que ele comece a ter a própria independência de pegar ele mesmo a colherzinha, conhecendo os talheres e por aí vai. Tá? Isso vai depender da sua rotina, do seu tempo, do que você tem à sua disposição para apresentar. O método BLW, ele dá um pouco mais de trabalho, digamos assim, porque a criança faz mais bagunça, né? Mas a criança tem um contato, né? Se a gente distingue, já muitos estudos falam sobre esse método, onde a criança tem muito contato com os alimentos, né? É um método bem positivo. Eu utilizei com a minha filha o método BLW e também em alguns momentos também utilizei o método tradicional. Dessa forma a gente chama de introdução alimentar mista, que é quando você utiliza os dois métodos, certo? Quando a gente fala de modo de apresentar os alimentos, a única coisa que a gente precisa pensar é o modo que não pode fazer, que é o seguinte: os alimentos não podem ser multiprocessados, eu não posso pegar os alimentos e bater no liquidificador, isso não existe mais, tá? Ah, mas minha mãe falava que fazia sopinha. Antigamente, gente, a gente não tinha conhecimento suficiente para entender, né? As nossas mães, infelizmente, não tinham essa informação, os médicos da época, a ciência na época não tinha essa informação. E as pessoas faziam a comida da criança batida, processada no liquidificador, peneirada muitas vezes, mas de forma nenhuma. Não é recomendado que os alimentos sejam liquidificados ou peneirados, tá? E outra informação importante é que a gente não ofereça tudo junto. Por exemplo, eu optei por fazer o método amassadinho, que é o método tradicional. Beleza, sem problema. Desde que eu não posso, por exemplo, pegar a batata, amassar e amassar a cenoura junto com a batata e fazer um amassado só ali e dar para minha criança. Porque aí a criança não vai saber o que ela tá comendo, né? Porque o sabor da batata com o da cenoura vai misturar e vai virar um alimento que não existe, certo? Então, se eu quero oferecer amassadinho, sem problema, mas eu vou amassar a batatinha separado e depois eu vou amassar a cenourinha, sabe? Vão ser duas coisas separadas. Eu posso oferecer ao mesmo tempo, no mesmo pratinho, mas de forma separada, para o bebê sentir o gosto da batata e depois sentir o gosto da cenoura, certo? Então, é só a gente pensar isso. O método, a gente pode escolher entre o BLW, entre o tradicional, entre o misto. O que eu não posso é liquidificar, peneirar e nem misturar os alimentos em um só. Certo? Então, ok, meu bebezinho já tem 6 meses, já apresentou os sinais de prontidão, eu já decidi qual é o método que eu quero apresentar, mas por onde que eu devo começar? Pelas frutas, pelo café da manhã, pelo jantar, pelo almoço, por verduras? O que eu devo apresentar? Primeiro é importante a gente saber que não existe uma regra, você pode começar pelo que você quiser. Não precisa necessariamente começar por frutas, pra só depois que conhecer todas as frutas, vai apresentar as verduras, pra depois que conhecer as verduras, vai apresentar os grãos, e assim sucessivamente. Não, você pode começar por onde você quiser, inclusive você pode apresentar tudo, tá? Assim também como não existe uma refeição que tem que ser primeiro o café da manhã, depois que a criança já estiver adaptada no café da manhã, vamos implementando o almoço, depois do almoço vamos implementando o jantar. Não existe uma regra, você pode ir implementando isso do jeito que você achar melhor. O que a gente indica? É que você crie uma rotina, tá? Se você vai iniciar pelo café da manhã, então todos os dias ofereça o café da manhã, tá? Se você quiser fazer o café da manhã e o almoço e o jantar, tudo bem, vai requerer mais disponibilidade sua e nem sempre o bebezinho vai estar disposto àquilo no início. Então, a dica é você iniciar por uma refeição, primeiro, pelo menos digamos que uma semana você fique ali oferecendo o café da manhã, depois de na segunda semana você já começa a oferecer o café da manhã e o almoço, depois de um tempo oferecendo o café da manhã e o almoço, você vai apresentar o jantar e por aí vai. Em relação aos alimentos, como eu já disse, não precisa começar pelas frutas. O mais tradicional é começar pelas frutas por ser uma coisa mais simples, né? A gente entende que o bebezinho de 6 meses, por mais que a gente inicie a introdução alimentar, ele não vai se nutrir, ele não vai se sustentar naquele dia só com aquilo que a gente vai introduzir na alimentação, tá? Até 1 ano, essa alimentação ela é completamente suplementar. O que vai nutrir o nosso bebezinho, o principal alimento para o nosso bebê até 1 ano é o leite materno. Ou a fórmula para o bebê que usa a fórmula. Mas é o leite que o bebê tem que beber, que vai sustentar aquela criança até 1 ano. Esse é o alimento principal. A introdução, já se diz, introdução alimentar. Ainda está introduzindo, o bebê ainda está conhecendo os alimentos. Ele não vai comer, encher a barriga já daquilo ali, não. Tá? Então, vai iniciar a introdução, vamos iniciar então pelas frutinhas, por ser mais simples pra gente, por ser mais cômodo até pra gente, porque a gente não precisa preparar uma comida, né? Só você descascar uma banana e oferecer pra criança, né? Oferecer uma maçã raspadinha, se for o método que você querer usar. Então, assim, a gente inicia normalmente pelas frutas por ser mais comum. Porque, por exemplo,
Pro bebezinho de menos de 1 ano, não é interessante que você ofereça a refeição com uma quantidade de sal muito alta. Então, muitas vezes, a gente vai precisar fazer uma comida separada para o bebê da comida na nossa casa. Claro que é depender do que a gente come na nossa casa. Inclusive, a introdução alimentar é um momento bom, porque faz com que toda a família, né, ali se alimente melhor. Porque em vez de você fazer um arroz muito gorduroso para a família e ter que fazer um arroz separado para o bebê, imagina se você já faz um arroz tranquilo de sal, tranquilo de óleo ali para a família toda, que aí é um trabalho só, né? Mas enfim, normalmente a gente começa pelas frutas por esse sentido. Então a gente vai apresentando as frutas e depois a gente vai apresentando os outros alimentos. Mas a gente pode fazer isso junto também, tá? A dica que eu dou é só que vocês tenham constância nisso, para que a criança entenda que a partir de agora ela vai passar a comer aqueles alimentos. Então, se todos os dias, digamos que a criança acorda e mamou, né, ali o horário que ela acordou, 8 horas da manhã, por exemplo, e aí 10 horas você vai lá e oferece uma frutinha para ele hoje, a primeira vez. A primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal que no primeiro momento a criança não coma logo a fruta, não vai pegar ali e comer, né? A criança vai olhar, vai apertar, vai cheirar, às vezes vai lamber ou às vezes nem vai botar na boca, tá? Isso varia muito. Mas de qualquer forma, vai oferecer o alimento ali para a criança naquele momento. E aí, amanhã você faz de novo a mesma coisa. Não precisa ser a mesma fruta. Você pode, por exemplo, amanhã já não oferecer mais fruta, já oferecer macarrão, tá? Isso não importa. A variedade de alimentos, ela não tem uma regra. Você vai fazer conforme for a sua rotina, que for mais confortável para você. Falando em introdução alimentar, a gente só precisa aprender e entender que a gente precisa respeitar o nosso bebê, tá? É importante a gente ter em mente pra gente não se frustrar. Ai, meu Deus, esse bebê não come nada, o bebê não gosta de nada. Não é que não gosta de nada, é que ele não conhece e vai demorar até ele entender, ele conhecer e ele realmente, né, apresentar gosto para aquele alimento. Então, oferecer uma vez, a criança nem tocou. Ai, meu filho não gosta de tal coisa porque ele nem tocou. Calma! Todos os dias, vai oferecendo, vai oferecendo, vai oferecendo, até que ele tenha maturidade suficiente para entender que aquilo é para comer. E aí ele vai, conforme você vai oferecendo, ele vai despertando essa curiosidade e vai comer. Então respeite seu filho, respeite o limite e respeite a si mesma, tá? Não crie grandes expectativas de, vamos iniciar a introdução alimentar hoje, a partir de hoje meu filho vai passar a comer horrores, eu vou montar um prato enorme e ele vai comer inteiro. Que não é assim que funciona, tá? Mas é isso. Esse é um assunto enorme e riquíssimo, né? São muitas informações, então eu oriento sempre que vocês procurem ajuda realmente de um profissional. Vá numa consulta com um pediatra, com sua enfermeira, com um nutricionista, tá? Que inclusive o nutricionista é o profissional mais adequado para falar, né? Sobre para montar um cardápio, por exemplo, de quais frutas oferecer, do que oferecer. Isso faz parte da alçada do nutricionista, né? Então busque uma ajuda profissional para você ter uma orientação melhor, tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou, as dúvidas, as críticas, como foi a introdução do seu filho. E se vocês querem que a gente fale mais sobre esse assunto também, deixa aqui pra gente saber, tá? Um beijo!